Tem muito botafoguense que fica com raiva quando eu falo isso, mas eu falo e vou repetir. Para torcedor do Botafogo, o pessoal do Botafogo reclamando da arbitragem, ninguém questiona o mais importante para ele, Botafogo. Por que nós deixamos trocar a bola 35 segundos, trocar passe, até o Bruno Henrique pegar com tanta liberdade de trazer para dentro e chutar pro gol? A qualidade dele, né? Não, temos que resolver isso aqui, né? Porque eles vão jogar com outra torcida. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu aí o Botafogo por 2-1, né? Com o show do Bruno Henrique. Obviamente que não pode perder aquela básica provocação do chororô, né? Até agora eles estão chorando sobre... Foi falta, foi impedimento, sei lá o quê. O chororô não acaba. E ainda tem a situação da música do Segovinha, né? Eu não vou nem citar aqui a música do Segovinha, que é meio legal, né? Muito legal. Mas vambora com mais uma análise aqui do Mauro César Pereira sobre essa partida do Flamengo diante do Botafogo, que dessa vez o time se comprometeu, competiu, jogou bem e conseguiu vencer um adversário muito difícil, que o Botafogo ainda não tinha tropeçado jogando em casa, né? Então uma vitória que, querendo ou não, pode dar um ânimo maior e pensando já na final da Copa do Brasil, né? Vambora com mais um vídeo, tamo junto, deixe seu like e seu comentário também sobre essa partida do Mengão. Vambora! Créditos a Jovem Pan Esporte. Bora! Tem muito botafoguense que fica com raiva quando eu falo isso, mas eu falo e vou repetir. Para parte da torcida do Botafogo, primeiro, ódio ao Flamengo, pelo Flamengo. Depois os caras gostam, amam o Botafogo, né? É uma coisa impressionante, chega a ser doentio, e isso piorou muito nos últimos anos. É o único clássico no Rio em que, incondicionalmente, os únicos clássicos que não tem meio a meio no Maracanã, ou no Engenhão, que permite duas torcidas também, já teve várias vezes, é o jogo do Botafogo. É 10% para o visitante e tal, e, enfim. E quando ele vai ao Maracanã também, ele tem só 10%, é recíproco, né? O que acho que, assim, uma coisa que até fere a tradição do futebol do Rio, que resiste ainda com duas torcidas, como a gente vê em Fla-Flu, Flamengo e Vasco, por exemplo. Então, esses jogos são cercados de uma expectativa muito grande. O Botafogo perde demais para o Flamengo jogando no Engenhão, não, mesmo com toda essa campanha. É a 7ª derrota seguida que sofre. Desde 2018 não consegue escapar de uma derrota em todos os confrontos que tem nesse estádio. Foi rebaixado, voltou e continua perdendo com o jogo. Ganhou já no Maracanã, já ganhou em Brasília, mas não consegue vencer jogando diante do seu torcedor. E eu acho que o time fica muito pilhado, os jogadores entram nesse espírito, o técnico já entrou nessa. E isso acaba atrapalhando, acho que um pouco o Botafogo. E o Flamengo, dessa vez, como eu sempre digo, ele escolhe alguns jogos, dessa vez acho que toda essa atmosfera, essa preparação, o que cerca o jogo, motivou os caras e o Flamengo fez um jogo, competiu, né? Competiu, só comparar. Uma semana antes contra o Internacional, a passividade do time, jogo contra o América, jogo contra o Olímpia, os dois jogos contra o Olímpia, né? Contra as reservas do São Paulo, vários jogos ruins, time acomodado. Inter de Porto Alegre. Contra o Inter na semana anterior, vários jogos muito ruins. E mudou também, até algumas mudanças importantes, né? Não teve o Gabigol, que está numa péssima fase, teve o Pedro, que eu acho que fez um bom jogo. Nesse lance, por exemplo, você vê que o Pedro está dentro da área e o Bruno Henrique fica no mano a mano com o JP várias vezes e atormenta o jogo inteiro o lateral do Botafogo. Eu acho que ali errou o Bruno Lage, porque o lado direito estava muito fraco, né? O lado que o Segovinha não marca. E o JP ficava no mano a mano toda hora com o Bruno Henrique. Se ficar no mano a mano com o Bruno Henrique é quase um suicídio. Então foi o jogo inteiro um tormento para esse jogador. E no lance do segundo gol, você vê que o Pedro dentro da área, o Gabigol circula mais, né? O Pedro prende mais o zagueiro, chama mais atenção e acaba sobrando mais espaço para o Bruno Henrique como companheiro de ataque, né? O ano passado a dupla era Gabigol e Pedro. Essa dupla Pedro e Bruno Henrique não teve tantas oportunidades. Jogaram até juntos os três em alguns momentos. E o Bruno Henrique foi o destaque, de fato, da partida. Eu acho que o Botafogo não fez um jogo ruim, lutou bastante, até buscou o gol até o final. Mas entra muito numa pilha, numa vitimização, a reclama de arbitragem. Aí no lance do segundo gol, a reclamação é de uma falta. O Klaus, ele não estava afim de marcar, ele acordou disposto a não marcar falta nesse jogo. Vou apitar a moda europeia. Deixou o jogo rolou, teve vários lances assim de faltas que ele não marcou, que outros árbitros marcam. Inclusive o lance do Wesley com o Tietê. Só que depois desse lance, a bola circulou por 35 segundos, 8 passes, inclusive para trás. O Flamengo, não foi que a jogada seguiu, logo saiu o gol. A bola circulou para lá, circulou para cá e foi para a direita e voltou. E o Botafogo teve tempo demais para desarmar o jogador do Flamengo, tomar a bola, fazer uma jogada, mas não conseguiu. Então, aquela história de... não é nenhum outro lance, são outros lances que sucederam à falta. Não tem cabimento você voltar 35 segundos, amanhã volta o quê? 5 minutos voltando para anular um gol. Isso não existe. Isso, aliás, na semana passada, ao concordar com a anulação do gol do Vasco contra o Palmeiras, a CBF deu licença para a arbitragem fazer esse tipo de pataquada, mas eles não fizeram. Então... Ontem no Canelada o Piperno até colocou que em 2019 o Jorge Jesus falou de algum lance que voltou 45 segundos.
Lembra disso, não? Eu não me recordo. Eu não recordo disso também, não. Mas isso é contra a lei, né? Contra a norma. Você não pode voltar 45 segundos para anular um gol. Pelo amor de Deus, gente. Isso não existe. Aí você vai dizer, mas cansaram de fazer isso aqui. E a gente cansou de dizer que eles não têm capacidade de fazer isso. Tanto que não foi nenhum VAR para a Copa do Mundo. Incompetentes. Ontem a ação foi correta. Ontem, sábado, foi correta a ação. Foi correto. O Botafogo teve vários momentos que ele podia. É só para lance crasso, quando define. Se tem a falta, o cara toca a bola, sai na cara do gol, ele faz o gol, ok. Sim. Mas fora isso, não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Então não vai ter futebol. Sempre teve uma falta lá atrás, você for buscar, e aqui eles fazem muito isso. Eles querem aparecer muito. Foi, para mim, uma ação absolutamente Flávio, correta. O que acontece? Aí fica o torcedor do Botafogo, o pessoal do Botafogo reclamando da arbitragem, e ninguém questiona o mais importante para ele, Botafogo. Por que nós deixamos trocar a bola 35 segundos, trocar passe, até o Bruno Henrique pegar com tanta liberdade de trazer para dentro e chutar pro gol? A qualidade dele. Não, temos que resolver isso aqui, né? Porque eles vão jogar com outro time, vai ser assim? Claro. É essa a discussão que o Botafogo deveria ter. Porque a bola roda, pô, 35 segundos, 8 passes são trocados até ele receber, conduzir, opa, abriu, vou chutar. Avisou que ia chutar. E ele já fez 300 gols assim. Até no Flamengo, pelo Santos, ele fez gol assim. Todo mundo sabe que o Bruno Henrique traz a bola para dentro, ele bate assim com curva e já fez vários gols assim. Tem vídeo circulando na internet com popurrí de gols iguaizinhos. E o lance na tela para a gente poder acompanhar. Boa tarde, amigos aqui do Bate Pronto da Jovem Pan. O lance na tela, a gente falando aí da arbitragem, dessa reclamação do lado do Botafogo. E é impressionante, né? Porque a transmissão no intervalo mostrou o mapa de calor da partida. A gente está falando do Bruno Henrique. E quase todas as jogadas do Flamengo concentradas pelo lado esquerdo, na velocidade, na explosão do Bruno Henrique, quando coloca na frente. E a gente sabe, muito difícil pegar ele. E foi o grande jogador, o grande destaque do Flamengo nessa vitória, quebrando essa invencibilidade do Botafogo no Nilton Santos. Tinha 100% de aproveitamento. Como citou o Mauro, 7 jogos na condição de mandante e 7 vitórias do Flamengo desde 2018. Então, assim, um negócio impressionante. O Flamengo venceu o Botafogo em pleno Nilton Santos, diminuiu um pouquinho da vantagem do líder da competição. E é aquilo também, né, Mauro? Igual você falou, a motivação foi outra, a motivação foi diferente. E olha como é que a bola está circulando, ó. A falta já aconteceu há um tempão. Tiraram. A bola está circulando. Vai sair lá no pé do Bruno Henrique. O único argumento que pode ser usado é o seguinte, mas já fizeram isso várias vezes. É verdade. Fizeram essa porcaria várias vezes, de anular. Mas não pode ficar insistindo. Claro, parece que agora eles estão tomando um pouco mais de vergonha e apitando mais em cima da regra da Bort. Até os pênaltis de queimada diminuíram bastante. Tá dando a verdade. 3 anos depois eles começaram a perceber que eles estavam fazendo errado. Demora um pouquinho de retardo e tal, mas eles estão chegando na regra da Bort. Então, realmente, tivemos vários lances anulados assim, é verdade. Mas, pelo amor de Deus, quando acerta, né? Eu acho que vale a pena. Jogo bom do Flamengo, né, Flávio? Jogo que o Flamengo se impôs contra o Botafogo, clássico, motivação diferente, outra mobilização se comparado com o jogo diante do Internacional e vitória merecida num jogaço. A gente começou o bate-pronto falando do derby aqui de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, 0-0, chato, com aquele gostinho de quero mais, tal, mas lá no Rio de Janeiro não dá nem para reclamar. Foi lá e cá o tempo todo, Flávio. E talvez, Pedro, a gente tem até, depois de ver o jogo de sábado, algumas pessoas criaram expectativa no Palmeiras e Corinthians. Eu não, mas algumas pessoas quiseram comparar. O jogo de sábado foi um jogo de um nível muito alto mesmo. Foi bem legal, foi um belo jogo. Não é o Flamengo ganhou porque o Botafogo jogou mal. Não é verdade. Foi um jogo de um nível alto. Poderia ter saído mais gols, foi um jogo legal, um jogo interessante. Gol bonito que o Bruno Henrique fez também, por cobertura. Ou seja, foi um jogo legal, foi um jogo bacana, poderia ter saído mais gols e tal. Então foi uma grande vitória do Flamengo e não acho que seja nada de, nossa, que desgraça, o Botafogo. Não, acho que não. E os resultados acabaram até sendo ajustados. Perder do Flamengo não é uma coisa fora do patamar de nenhuma equipe. Perder do Flamengo é um resultado que eu entendo como natural, é normal. Você pode perder do Flamengo. Se fosse uma derrota pro América, aí você já começa a falar, opa. Agora sim, Flávio, eu vejo assim, por exemplo, hoje está 10... O Flamengo tem 39 pontos, 20 fora de casa, 19 em casa. O Flamengo é o melhor visitante nesse momento do campeonato e já perdeu ponto em casa. Por exemplo, empates. O Cruzeiro, que veio da Série B, empatou. América, Lanterna, empatou. São Paulo, reserva, empatou. Inter, reserva, empatou. Só isso são 8 pontos perdidos no Maracanã. Tivesse conquistado metade desses pontos, vencido 12 desses 4 jogos, estaria não a 12, mas a 8 pontos do Botafogo, por exemplo. E o Palmeiras ontem poderia ter reduzido para 8 pontos.
E o Botafogo, como eu tenho dito, empatou com o Santos, empatou com o Cruzeiro, foram 3 empates fora de casa, Santos, Cruzeiro e São Paulo. Contra o Cruzeiro, contra o São Paulo, foi muito atacado. Contra o Santos, estava perdendo 2-0, conseguiu reagir. Uns 10 minutos finais. E agora essa derrota. Então, são 9 pontos perdidos em 7 partidas do Botafogo. Teve vitórias, né, importantes, contra o Bahia, contra o Internacional, contra o Coritiba, mas já deixou pontos pelo caminho. E esse é o momento, assim, que o Botafogo precisa de tudo menos dessa estabilidade. O que o Bruno Lage falou depois, ele não deu entrevista, ele fez um pronunciamento. Um repórter fez a pergunta, ele falou por 9 minutos e meio, sem parar. E... umas coisas meio desconectas, né? Aí, de novo, reclamando, tentando explicar uma outra declaração infeliz que ele teve, que foi na quarta-feira. Que ele, assim, isso é uma coisa importante de falar também. Não, mas o Botafogo priorizou a Copa, o Brasileiro. Ok, eu acho correto, perfeito. Mas foi eliminado, gente, pelo Defesa e Justiça. Isso não pode ser ignorado. Você é o líder do Brasileirão, é um virtual campeão, e você sai de uma competição eliminar para um time pequeno da Argentina. Isso não pode ser tratado como, não, tá tudo bem, porque tá... Não, tinha que ter passado. No jogo de ida, tudo bem, a torcida vaiou, mas no jogo de volta, quando ele foi eliminado, a torcida abraçou quando o time chegou, para dizer, vamos passar essa confiança aqui para não ramelar no Brasileiro. Agora, no jogo também de sábado, a torcida também não vaiou. Ele meio que desviou a atenção, tentou desviar a atenção. Aí ele falou um negócio na quarta-feira, bizarro, que foi, não, se fosse o nosso adversário, já falando do Flamengo, talvez o jogo não fosse no sábado, em 3 dias. Como não? Como não? Tem um humorista chamado Rei Krause, ele faz vários vídeos dele, muito engraçado. De vez em quando participa aqui da nossa programação. Ele é muito engraçado, porque ele faz uma série chamada O Intruso. Claro que ele é rubro-negro, então ele faz vídeos sacaneando os outros, né? Ele entra nas narrações do Botafogo, do Grêmio, do time que o Flamengo enfrentar, caso, especialmente quando vence, né? Do Olímpia ele não funcionou. Mas nos outros ele vai. E ele fez um vídeo sério, depois, ele interagindo com o técnico Bruno Lage. E ele começa, o humorista, gente, ele começa a falar sério. Ele fala, não, o Flamengo jogou contra tal time, começa a lembrar, 3 dias depois jogou de novo. Aí ele lembrou contra o Olímpia, que foram 2 jogos de quinta e domingo, 3 dias. E teve uma semana que jogou segunda com o Vasco, quinta contra o Racing pela Libertadores e domingo com o Grêmio. Em 7 dias, uma semana, fez 3 jogos. Então, assim, é uma argumentação que não faz sentido. Todo mundo está jogando 3 dias. Todo mundo está jogando. Quem joga a Libertadores e joga o Brasileiro, quem joga a Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, faz intervalos de 3 dias, joga. Então, o que o Botafogo viveu a semana passada é o que todos estão vivendo. E isso acontece na Europa também. O Botafogo tinha que dar graças a Deus ele está em tudo, que ficou um tempão sem disputar nada. Nada. Tem que dar graças a Deus ele está aí. Assim, ele vem lá da Europa, aí sempre usa a Europa como referência. Quem joga terça na Champions, joga sábado pelo campeonato local. Inclusive, grandes jogos acontecem muitas vezes no sábado, por isso. Você vai olhar, o Manchester City joga no sábado contra o Liverpool. Por quê? Porque terça-feira ele tem Champions League. Quando é na quarta, muitas vezes o time joga no domingo. Então, isso é o padrão internacional. Intervalo de pelo menos 3 dias entre um jogo e outro. Claro, se tivesse mais um dia, seria bom para o Botafogo recuperar os jogadores e tudo. O Flamengo não jogou. E o Flamengo não jogou durante a semana por incompetência dele, porque foi eliminado da Copa Libertadores. Então, teria jogado na quarta-feira com o Fluminense e iria jogar no sábado com o Botafogo. Mas o jogo é sábado à noite. Quando foi Flamengo e Palmeiras? Palmeiras e Flamengo, sábado à noite. Quando foi Atlético e Flamengo? Sábado à noite. Gente, vamos parar com isso, né? Quer dizer, já começou mal lá. E essa entrevista dele, esse pronunciamento no sábado, foi confuso e assim, o Botafogo tem que juntar os cacos rápido, porque tudo de ruim que pode acontecer agora é esse jogo ter... Sai 2 jogos, sai 2 agora. 2 fora. 2 fora. Contra Atlético Mineiro e Corinthians. Porque depois do jogo ele teve uma reunião de cerca de 20 minutos com o John Textor, com outras pessoas do Botafogo, e em 20 minutos decidiram pela manutenção do Bruno Lage. Mauro César. Pois é, eu acho que ele tentou desviar o foco, entendeu? O Zé Mourinho faz muito isso, né? De repente você começa a falar de outra coisa. Outros técnicos aqui no Brasil fazem isso também. E aí você não fala da derrota, do jogo, das escolhas. Ele colocou o Segovinha, JP do lado direito. O Flamengo fez todo o jogo por ali. Ele não corrigiu durante a partida. A torcida reclamou muito disso. Durante e depois do jogo, os botafoguenses reclamavam disso. Ele não falou sobre isso, não deu chance de ninguém perguntar. Por que você colocou o Segovinha de saída? Por que você não mudou durante o jogo? Não teve entrevista. Ele falou 9 minutos e meio do que ele quis e foi embora. E as perguntas ficaram no ar. Talvez no jogo futuro, uma entrevista futura, alguém possa fazer esse tipo de questionamento. Até muita gente fala, o Flamengo joga só pelo lado esquerdo. Bem, acho meio óbvio, né? O mapa da mina estava ali, ia jogar pela direita, forçou o jogo todo por ali construiu a vitória, com várias situações de gol criadas por aquele lado. Agora, ele treinou o Benfica, e bem, a pressão lá no Benfica não é pequena, né? É o time de maior torcida em Portugal, a imprensa só fala em Benfica. O Porto, para quem não sabe como funciona, lá é assim, o Benfica e tem o Sport, mas há uma distância entre os dois.
O Sport raramente ganha um campeonato, virou meio que a terceira força. E o Porto é uma força emergente das últimas décadas, que virou o grande rival no âmbito nacional, né? Mas o Porto é um time lá do norte de Portugal. O Benfica é o time de Lisboa, o time da maior torcida, a mídia. É só pegar qualquer publicação esportiva lá de Portugal na internet, você vai ver. O Benfica, ele sempre é manchete, sempre destaca. Exato. O Benfica equivale ao Flamengo e ao Corinthians lá em Portugal. O Porto é aquele time organizado, competitivo, né, que ganha, disputa, pau a pau, vai ali, briga, mas não tem essa mídia toda. Querendo ou não, né, o Flamengo conseguiu instaurar, né, ou colocar, né, uma crise dentro do Botafogo, né? Se essa crise, ou não crise também, né, vai continuar no Botafogo, né? Se isso vai repercutir dentro de campo, nos resultados do Botafogo, a gente não vai saber, só esperar a próxima rodada, né? Ou depois da famosa data FIFA que Flamengo e São Paulo entram no dia 13, se eu não me engano. Flamengo e São Paulo entram no dia 13, né? Depois o Botafogo ainda joga, então tem uma situação bem longa. O Mauro César, ele tocou no ponto ali, né? Óbvio que o lado mais forte do Flamengo era o lado esquerdo, com o Bruno Henrique. E é aquilo, vai jogar em cima do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, desde o início do jogo, teve muito espaço para poder jogar. E isso foi no decorrer do jogo inteiro, né? E obviamente, eu vi muita gente comentando aí que o Flamengo poderia vencer com uma jogada do Bruno Henrique. E eu também achava. Pelas várias jogadas que o Bruno Henrique conseguiu construir e estava chamando o jogo, o Bruno Henrique sim estava chamando o jogo, ele conseguiu resolver uma partida que geralmente já é um gol comum do Bruno Henrique assim, né? Pega a bola, dribla joga para a direita e tenta botar no ângulo. E novamente ele conseguiu. E dessa vez aí, né, meteu o chororô, como o Vinícius Júnior também meteu na época do Flamengo aqui, né? É um lance muito semelhante entre o gol do Vinícius Júnior e o gol do Bruno Henrique, né? Flamengo, 12 pontos do Botafogo, né? O desempenho do Flamengo... outro ponto aqui que eu tenho que falar. O São Paulo armou o time muito bem e mexeu também no time muito bem, né? Espero que nas próximas rodadas ou para a final o São Paulo não inventa, entendeu? O Pedro possivelmente deve ser titular diante do Atlético Paranaense. Eu manteria o Pedro contra o Atlético Paranaense. Então, na minha visão, é a principal chance do Pedro, já que ele atualmente é reserva do Flamengo, ou tá voltando a ganhar a oportunidade, eu acho que a melhor chance do Pedro ser titular na final. Caso o Pedro seja titular diante do Atlético Paranaense lá em Curicica e no Espírito Santo, o Flamengo vai mandar o jogo, o Pedro tem uma grande chance de começar como titular na final. É só no jogo contra o Atlético Paranaense fazer uma boa partida e meter gols. Aí a chance dele jogar uma final como titular é muito grande, né? Mas é aquilo, Flamengo 12 pontos atrás do Botafogo, né? 12 pontos atrás do Botafogo. Se o título é muito longe ainda, o título, para brigar pelo título brasileiro é muito longe, mas não custa nada sonhar, né? Mas agora o foco do Flamengo nesses próximos 2 semanas aí, vamos dizer assim, é a final, 2, 3 semanas, né? É a final da Copa do Brasil, né? Que daqui a 20 dias é o jogo de volta no Morumbi. Então daqui a 3 semanas, praticamente 3 semanas, o foco total é Copa do Brasil, né? Pensando em Copa do Brasil. E o Brasileirão vai deixar um pouco de lado, mas não podemos deixar o Brasileirão de lado também. Tem que jogar para ganhar, para continuar somando ponto e torcer para o Botafogo continuar tropeçando como agora tropeçou diante do Flamengo, né? Obviamente o Flamengo jogou melhor que o Botafogo e mereceu a vitória.